O Brasil já teve 10.689.000 casos positivos, 300 mil óbitos e uma letalidade de 2,5%. Essa letalidade ela tem diminuído no mundo inteiro ao longo do tempo, já que alguns tratamentos têm diminuído essa letalidade, né? Os tratamentos de suporte, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é isso. Seguimos aqui os gráficos, né? Vocês podem ver que a gente teve nosso primeiro pico, né, no mês 7 do ano passado. Depois a gente iniciou um descenso lento e progressivo, né? A gente nunca teve curvas de descenso abruptas, como a gente encontrou nos países que chegaram a fazer isolamento social maior de 70%, 80%, né? O Brasil, né, a gente tem como medir esse isolamento social, a gente faz através do Big Data, né? Significa uma grande manipulação de dados através do GPS dos celulares, ou seja, quem sai de casa, esse celular se movimenta, mais do que um rádio, né, que seria a casa da pessoa, e aí manda-se essa informação para as empresas que analisam os dados do GPS, e a gente sabe o índice, né, de isolamento social, significa quantas pessoas estão em casa durante todo o dia. E aí o Brasil, nos melhores momentos de isolamento social, nesse primeiro pico aqui, né, alguns estados chegaram a 60%. E se a gente comparar com Europa e Ásia, né, a gente vai ver que vários países chegaram, o país inteiro, chegaram a 90% de isolamento social. Ou seja, a gente nunca teve lockdown verdadeiro, né? A gente teve um maior distanciamento social. O lockdown, são várias partes, né? A gente teve um pedaço dele, né? E por isso a gente nunca teve quedas abruptas, né? Como a gente vai ver no gráfico de diversos outros países. Ou naquele, que são gráficos mais próximos daquele da China que eu acabei de mostrar para vocês. Posteriormente, né? Lá no mês 11 do ano passado, né? Coincide mais ou menos, né? Com o primeiro turno das eleições, né? E diminuição das medidas restritivas, né? Lembrando que sempre os gráficos, a gente vê isso, o aumento de 15 a 20 dias depois de uma diminuição da restrição, né? A gente consegue ver isso, analisar estatisticamente isso. Só que como não é no mesmo momento, em geral, as pessoas não conseguem entender isso nos gráficos. Houve um início, né? Desde o mês 11, a gente teve um novo pico aí no meio de janeiro. Posteriormente, há um leve descenso. E depois a gente vai ver uma subida e uma escalada muito mais íngreme do que a gente observa anteriormente. Essa escalada é em casos, mas aqui vocês vão ver refletido em quantidade de óbitos também. Vou comentar com vocês os sintomas da Covid-19. O sintoma mais frequente, né, a febre, em 91,3% das pessoas, ou seja, a minoria absoluta das pessoas que não tem febre em nenhum momento. Algumas pessoas também não percebem essa febre, né, uma febre muito rápida, e aqui são artigos, né, que fazem de forma controlada e conseguem medir os sintomas de uma forma mais intensa, né, e acaba descobrindo todos os casos. Na prática não é assim, a gente não consegue descobrir esses valores, mas o principal é a febre, depois vem a tosse seca, e em geral está acompanhada de uma dor de garganta seca, né, temos o cansaço, 51%, temos a dispneia, a falta de ar, né, 30%, e a redução do olfato e do paladar, que estão aproximadamente um pouco mais de 20%. E a diarreia, como eu falei, né, 6%, e essa é a diarreia que carrega o vírus e que pode gerar uma contaminação fecal-oral, né, através dessas fezes. Bom, a gente analisando aqui um artigo, ele observa, né, que até 30% das pessoas contagiadas, eles não terão sintomas. Observaremos que 55% das pessoas terão sintomas moderados, 10% terão sintomas graves, que são aquelas pessoas que já vão necessitar de internamento. Uma grande parte dessas pessoas, elas vão vão ter esses sintomas graves e vão passar para os sintomas críticos, né? As pessoas que têm os sintomas graves,
15% dessas pessoas irão a óbito, em uma situação controlada, e 5% das pessoas que desenvolveram a COVID terão sintomas críticos. Dessas pessoas que terão sintomas críticos, 50% delas chegarão a óbito. Por isso que é muito importante lembrar vocês que não é só lutar por leito de UTI. Cada pessoa no mundo que é entubada, ele tem 50% de probabilidade de falecer, de vir a óbito, né? Ou seja, a gente está falando de uma situação muito grave, que a gente deve controlar e temos todas as medidas de controlar antes. Quanto menos a gente deixa, né, que esses casos aumentem, maior será a quantidade de pessoas críticas e maior quantidade serão os óbitos. Por isso que a gente deve lutar para que haja uma diminuição do contágio. Essa é a melhor forma de evitar pessoas internadas, pessoas graves, pessoas mortas e sequelas, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco das sequelas. Lembrando, pessoal, que isso aqui é um estudo controlado, né? No Brasil, a gente já passou de 60% de óbitos em pessoas nas unidades de terapia intensiva, esses pacientes críticos, né? Tende a aumentar, porque já nos estão faltando, né, o kit de intubação, né, em vários estados do país. Quando a gente falta leitos, né, essa pessoa chega tarde na unidade de terapia intensiva, tem uma intubação tardia, tudo isso favorece que aumente a mortalidade, né? Ou seja, quando o sistema de saúde colapsa, esses valores tendem a aumentar e muito, né? A gente já tem alguns artigos publicados em alguns lugares de colapso, como Manaus, como Guayaquil, no Equador, como no norte da Itália, e nesses locais essa mortalidade pode ter aumentado ou até triplicado, né? Esses valores de mortalidade, já que muitas pessoas morreram em casa, muitas pessoas morreram no caminho do hospital, muitas pessoas morreram na fila do hospital, né? E é isso tudo que a gente não pode permitir, né? Isso aqui é um estudo antigo, assim como a maior parte desses, né? Já tem muitos meses, ou seja, a gente sabe disso há muito tempo, a gente teve tempo de se preparar, e isso é o mais triste da história. E a única notícia boa que a gente fica, né, que 80% das pessoas se recuperarão dessa doença sem tratamentos especiais. Essas doenças com baixa mortalidade, mas grande transmissibilidade, também cria-se esse falsa sensação, né, de cura fácil, né, onde uma grande parte das pessoas se curarão, e aí algumas dessas pessoas dirão: eu me curei pela canja de galinha da minha avó. Outros dirão: não, a jujuba que o pastor me deu que me curou. Outros dirão tal medicamento ou qual medicamento, né? Por isso que quando são doenças, né, que têm baixa letalidade, se a gente não tomar cuidado, né, de como se caminham as informações, é muito fácil que as pessoas se deixem levar por tratamentos milagrosos. Na verdade, é o que o subconsciente humano procura em um momento de desesperação, de tristeza, de mudança dos hábitos e diminuição da qualidade de vida, né? O subconsciente, ele busca, como um mecanismo de defesa psicológica, né? Já diria Freud, né? Os mecanismos descritos por ele, né? O primeiro é a negação, né? E depois da negação vem a busca de fenômenos inexistentes para justificar e até para criar, né, histórias fantasiosas que nos façam sentir melhor. Se a cura é tão fácil, né, eu não preciso me preocupar, eu não preciso mudar a minha vida e tudo seguirá como antes na minha cabeça, obviamente. Bom, esse é um gráfico muito esclarecedor, né? Eu vou tentar explicar ele aqui o mais rápido possível, ele tem muitos elementos, né? Mas a gente vai ver, né? O período de incubação, que é o período que a pessoa está com o vírus, esse vírus está multiplicando dentro da pessoa, só que essa pessoa ainda não tem sintomas, e a maior parte dela também ainda não transmite a doença, né? Esse tempo, né, ele vai variar de 14 dias
o tempo maior, a 2 dias o tempo menor, né? Por isso que a gente só descobre, né, se a pessoa ela foi infectada depois de 14 dias do contato, o contato com outra pessoa que foi contagiada, né? Que estava doente, né? Aí, o que a gente tem, né? Temos 2 períodos, né, bem definidos. O período inicial, que é o período virêmico, né, que ele inicia ainda no período de incubação, e ele vai aumentando durante esse período de incubação. Ele vai durar, né, desde o início dos sintomas, de 0 a 7 dias, mais fortemente, né, na maior parte da população, nesse 80% que eu acabei de falar, porque esses grupos aqui, né, que vão para a hospitalização ou caminham para óbito, esse período virêmico, ele segue crescendo, né, essa pessoa continua produzindo vírus, né, esse vírus vai se multiplicando, né, e não diminui. Na maior parte das pessoas, ele vai aumentando, né, esse período virêmico até os 7 dias, né, que também é o pico de sintomas, e posteriormente ele vai reduzindo. Por isso que o RT-PCR, né, que é o exame de maior confiança que a gente vai fazer com a secreção da nasofaringe, né, com um cotonete lá no fundo do nariz ou no fundo da garganta, né, esse exame, ele vai analisar o DNA, o material genético, né, do vírus, né, o RNA, na verdade. E, a partir disso, ele consegue determinar se o vírus está presente, né. Aí, a partir do 7º dia, mais ou menos, né, um pouquinho antes, a gente já começa a ter um aumento da quantidade de anticorpos, né? Nosso corpo já começa a fabricar os anticorpos. E aí, a partir desse momento, é quando os testes rápidos acabam sendo positivos, né? Esses que são IgG, que é um pouquinho mais precoce, IgM, na verdade, IgM, que é um pouquinho mais precoce, e IgG, que é posterior, né? A gente vai ver que do 0 até o 3º dia, a gente tem uma maior possibilidade no RT-PCR de falso negativo, né? Porque ainda tem pouco vírus na nasofaringe e na orofaringe dessa pessoa, né? Ou seja, os melhores dias para a realização é do 3º ao 7º dia. E a mesma coisa acontece no teste rápido, né? A gente tem uma maior possibilidade de falso negativo. Os falsos negativos é o quê? Aquela pessoa que fez o exame, deu falso, mas ela tem um vírus. Ela só tem pouco vírus para o PCR ou ela tem pouco anticorpo para o teste rápido, né? E a partir do 10º dia é o melhor momento para a realização do teste rápido. Lembrando, né, para vocês que é muito importante, né, a testagem em massa. Essa testagem em massa deve ser feita com o RT-PCR. Por quê? O objetivo é encontrar o paciente neste momento. Neste momento aqui, no período virêmico de maior quantidade de vírus se multiplicando no interior desse paciente, já que quanto mais cedo eu descubro esse paciente e isolo esse paciente, menos pessoas ele vai transmitir. Ou seja, eu consigo diminuir esse RT-R0 desse paciente. Ou seja, eu vou diminuir também a transmissibilidade em um determinado espaço de tempo em um local que eu esteja avaliando. O teste rápido, a gente vai encontrar o paciente aqui no final da viremia, né? Ou seja, em geral, esse paciente vai contaminar por pouco tempo. Em geral, quando eu encontro esse teste rápido positivo, esse paciente já contaminou muitas pessoas, né? Por isso que uma coisa que deu muito certo no mundo é fazer RT-PCR disseminado na população, buscar os casos ativos e realizar RT-PCR. E uma das coisas que estão realizando aqui, por exemplo, na cidade que eu moro, né, Jequié, eles determinaram que iriam fazer teste rápido na praça e as pessoas que dessem o teste rápido positivo, eles iriam encaminhar para a realização do RT-PCR, contrariando todo o ciclo imunológico, né, e virêmico da doença, ou seja, está totalmente errado. A gente deve fazer o mais rápido possível o PCR para distanciar esses casos e, assim, evitar a transmissão, abaixar o R0
e, no final da linha, salvar muitas vidas, que isso é importante. Algumas condições associadas à severidade, né, que são importantes, né, vou falar rapidamente, né, idade avançada, isso está modificando, né, essas novas variantes têm atacado idades mais jovens, mas idade avançada, de longe, ainda é o maior efeito de severidade, né, ou seja, se pegam pessoas que podem ter danos orgânicos anteriores, mas que já tem uma imunidade menor, né, e tem uma resposta menor à doença. Doenças cardiovasculares, a gente vai observar aqui, como eu falei anteriormente, a COVID também ataca os vasos sanguíneos, o que aumenta o risco de todas as doenças cardiovasculares levarem a um desfecho fatal. Doenças respiratórias, né, que já atacam o pulmão e já deixam parte desse pulmão fibrosado ou sem funcionar de forma adequada. E aí vem a COVID e termina de aumentar esse dano pulmonar, o que diminui muito a perspectiva de sobrevivência desses pacientes. O tabagismo, né, que também trabalha no pulmão e também nos vasos sanguíneos. O tabagismo, ele atua muito também inflamando, né, os vasos sanguíneos e aumentando a possibilidade de trombose e coagulação. A mesma coisa faz a COVID, né, atuam sinergicamente. A obesidade também trabalha com uma menor capacidade pulmonar, uma menor capacidade imunológica. A diabetes também, essas duas coisas anteriores, diminuição da imunologia da pessoa menor, e também problemas circulatórios, né, hipertensão arterial pelos problemas que a gente falou, cardiopatia também, doença renal crônica, também fundamentalmente pela questão circulatória, né, que é agravada, e os rins, né, trabalham muito ativamente na limpeza, né, do sangue. Doenças endocrinas, fundamentalmente pela parte imunológica, né, câncer, e transplantados também pelo déficit imunológico dessas pessoas. Aqui a gente vai ver o último boletim epidemiológico especial do Ministério da Saúde, o de número 52, onde a gente vai ver que, em primeiro lugar, são as cardiopatias, aí a barra mais escura, as pessoas com cardiopatias com mais de 60 anos, aí a gente pode comparar com os com menos de 60 e com os mais de 60 com cardiopatia, e a mesma coisa se aplica, né? Em segundo lugar, vem a diabetes, doença renal, doença neurológica, pneumopatia, imunodepressão, né? Que é a diminuição das defesas do corpo, a obesidade, asma, doenças hepáticas, doenças hematológicas, que também diminuem a imunidade, né? Esse aqui é um gráfico aqui do local que eu vivo, né, do Núcleo Regional de Saúde, da região aqui de saúde, e aí vocês podem ver como aumenta, né, conforme a idade da pessoa, a mortalidade, né, a proporção de pessoas que falecem. Chegando acima de 80 anos, a gente vai ver 38% de letalidade da Covid-19, né? Isso tende a mudar, né, porque a variante P1, ela tem atacado as idades mais jovens e tende a modificar um pouco esse gráfico, né? A gente tem visto cada dia mais alterações psiquiátricas, já foram reportadas. No mês passado, a gente viu um artigo comprovando que 80% das pessoas que tiveram Covid tiveram algum déficit cognitivo, algum déficit neurológico, né? Ou seja, as pessoas, o principal deles foi diminuição da memória, mas tiveram vários outros problemas neurológicos. E antes de falar, né, continuar com as sequelas, eu queria dizer, né, que a aposta que a gente fez, né, da chamada imunidade em rebanho, né, que é um conceito feito para animais, né, no caso, para o ser humano deveria ser utilizado imunidade coletiva, né, que é quando a gente tem uma imunidade grande o suficiente para que uma doença não caminhe. Está mais do que provado que foi a pior aposta que nossos governantes fizeram, já que essa doença gerou sequelas, uma grande parte dessas sequelas foram permanentes, essa doença gerou muitas mortes, e essa doença gerou variantes, né? Essas variantes, essas mutações, que eu vou comentar daqui a pouco, elas se adaptaram para recolonizar e reinfectar as pessoas que já tinham sido infectadas. Ou seja, a prova de que não serve de nada essas imunidades coletivas, né? Ou seja, esperar que todo mundo pegue a doença,
a gente só vai ter pessoas doentes para o resto da vida, pessoas que vão morrer sem necessidade e vírus que vão ficar mais graves. Alterações psiquiátricas, né, transtornos psiquiátricos foram encontrados, tosse crônica, né, alteração do paladar e do olfato. A gente tem aqui pacientes, né, há meses sem sentir o sabor e o cheiro, né, ou seja, a gente já percebe essa sequela, né. Também temos outras sequelas nervosas, né, periféricas, né, alguns pacientes reportando dormências, diminuição da sensibilidade, né, temos alteração da deglutição, né, problemas cardiovasculares, existem alguns casos já reportados de aumento da insuficiência cardíaca, problemas outros cardiovasculares, miopatias, né, também fraqueza muscular, diminuição da capacidade pulmonar, fadiga extrema, né? Isso aqui é muito importante, é o pior problema que a gente tem visto, né? Como o COVID atinge uma grande parte do pulmão, né? Principalmente nas pessoas mais graves, quanto mais grave, maior porcentagem do pulmão é afetado, essas pessoas acabam ficando com a grande fibrose pulmonar. A parte do pulmão que fica com fibrose simplesmente é um pedaço de isopor que não serve para nada, né? Ou seja, a pessoa acaba perdendo uma parte do pulmão, o que vai levar a que essa pessoa sinta falta de ar a vida inteira e fique com a fibrose pulmonar, que aumente o risco de morte, diminui a expectativa de vida, diminui a qualidade de vida, aumenta a quantidade de consultas anuais que ela vai precisar de mais medicamento, ou seja, vai diminuir muito a qualidade de saúde dessa pessoa e o sistema de saúde vai sofrer muito mais a demanda dessas milhares e milhares de pessoas que precisarão da atenção de saúde, né? Perda de massa muscular, perda importante, né? Principalmente nos casos mais graves, e dificuldade para caminhar, né? Principalmente reflexo dessa perda muscular, né? A transmissão, né? A gente tem uma transmissão direta, né? Quando ela vai de boca a boca, né, fundamentalmente, quando a gotícula sai da boca de um e entra na boca, né, ou vias aéreas em geral, de uma pessoa que está contaminada para a pessoa que não está contaminada, e a gente tem a transmissão indireta, né? A gente observou que o vírus, ele sobrevive em diversos materiais, óbvio que essas condições modificam, né, conforme umidade, temperatura, incidência de raios solares, né, e etc., né, vai ser diferente esses valores, mas a gente tem aqui um artigo que eu queria comentar, né, no aço inoxidável pode chegar de duração viável de 3 dias, né, no plástico 3 dias, papelão 24 horas, um dia, né, cobre 4 horas, e aerosóis, né, poeiras, ou seja, pairando no ar, de 40 minutos a 2 horas e 30, né? Ainda que existam outros artigos que digam que esse valor pode chegar de 4 a 6 horas, né? Independência das diferentes condições e do ambiente que esse vírus encontrar. Por isso que é muito importante as medidas de prevenção, né? Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel, né? Eles têm a mesma função, os dois matam o vírus de uma forma muito parecida. Se você não tem acesso ao álcool em gel, a água e sabão é suficiente, né? Não tocar os olhos e a boca, né? Porque, em geral, nossa mão sempre está contaminada, a gente sempre deve considerar nossa mão como uma parte do corpo contaminada. Evitar o contato próximo com pessoas doentes, óbvio que quanto mais próximo, maior risco de contágio, né? Ficar em casa quando estiver doente, independente se confirmado ou não, se é Covid, a gente está num momento de epidemia, vocês viram que tem sintomas diversos, né, e nem todos os sintomas precisam estar juntos, tem pessoas que não têm sintomas nenhum e outros que têm um sintoma só, e estão com a Covid, né, ou seja, qualquer sintoma, se isole. A gente está no momento de testar nossa civilidade, né? Tem até, eu queria comentar com vocês rapidamente, tem uma antropóloga que
ela contraria vários dos estudiosos anteriores, né, que diziam que a sociedade, a civilização inicia com a agricultura, com o idioma, com os metais, né? Ela disse que não, né? Para ela, a civilização inicia quando você encontra um fêmur consolidado, né? Ou seja, cicatrizado em uma pessoa. Significa o quê? Que essa pessoa, ela teve tempo para ficar deitado, em repouso, as outras pessoas da sociedade cuidaram dela, ou seja, a sociedade, na concepção dessa antropóloga, ela diz que existe sociedade, existe civilização quando existe uma percepção do sofrimento e do cuidado coletivo, né? E isso é muito importante para a gente pensar, né? Estamos sendo civilizados o suficiente, né, de considerar todos esses aspectos, né, da sociedade, né, e do cuidado ao próximo. Queria só deixar essa reflexão aí com vocês. Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, lembrando que, né, eu tenho que estar de máscara, né, e aí eu posso cobrir se eu tiver de máscara. Mesmo se eu tiver de máscara, eu vou cobrir toda a zona facial e vou procurar sair do ambiente o mais rápido possível, né, e me isolar. Se eu tiver um espirro, se eu tiver uma tosse, a primeira tosse já é o sinal de que a gente deve se isolar. Limpar e desinfectar os objetos e superfícies, né, que tudo que a gente recebe em casa, as feiras, os objetos que a gente toca, né, em casa, a gente deve ter uma limpeza mais frequente, né, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, né, tudo isso a gente deve estar desinfectando o mais rápido possível. E, bom, a máscara, hoje a gente já tem evidências suficientes, né, de entender esse processo, né. Se a gente tem uma pessoa contaminada e outra saudável, o risco de contágio é muito alto. Se a gente tiver uma pessoa contaminada e outra saudável com máscara, a gente tem um risco elevado, alto. Se a gente tiver uma pessoa contaminada de máscara e o saudável sem máscara, esse risco já é médio. Agora, se a gente tem uma pessoa contaminada de máscara e o saudável de máscara, esse risco ele é tão baixo que ele pode chegar de 1,5% a 5%. Ou seja, um risco muito menos, um risco muito baixo, né? O que nos dá uma grande eficiência da máscara, né? E depois disso, vários artigos, né? Esse aqui foi o primeiro, né? Que comprovaram que a máscara reduz a infecção, né? Eu reduzo a possibilidade de pegar ou de transmitir a COVID-19, mas também, se eu tiver saudável com máscara e pegar, né, essa porcentagem que eu falei, né, de 1,5% a 5% de possibilidade de pegar, se eu for desse grupo que estava com máscara quando eu peguei, a minha doença vai ser muito mais leve, vai ter menos mortalidade, eu vou ter menos possibilidade de ter uma doença moderada e grave, eu vou ter menos possibilidade de ter internação, de ser entubado e de chegar a falecer, porque a quantidade de vírus também é importante. Se eu recebo uma tosse aí direto na cara sem máscara, eu vou receber milhões de vírus que vão crescer numa escala geométrica, né? Cada vírus vira 2, cada 2 vira 4, isso aí é uma escala geométrica. Agora, se eu receber uma quantidade bem pouquinha de vírus, né? Às vezes pingou na máscara, né? E uma pouca quantidade foi para o meu sistema respiratório, ou entrou pelo lado, ou pela parte superior, essa quantidade vai ser muito mais baixa, ou seja, eu posso receber centenas de milhares, e já não milhões de vírus, ou posso receber milhares de vírus, isso vai fazer toda a diferença na mortalidade e na gravidade da doença. Ou seja, conclusão, use máscara sempre. Se você está vacinado, use máscara. Se você está com familiares, use máscara sempre. Essa é a melhor forma de prevenção. Vários países da África, da Ásia, me perdoe, praticamente voltaram à normalidade com a máscara e não tem visto os casos aumentarem muito, né? Agora, são países onde, se você sair na rua sem máscara, você recebe a multa, em locais que tem locais que você pode ser preso, né?
Se você for correr, você tem que correr de máscara. Se você for caminhar, tem que caminhar de máscara. Ou seja, máscara sempre. Isso aqui eu queria comentar com vocês, né? Eu participei de um grupo da UESB, que a gente fez alguns protocolos, né? Que foi entregue para o governo do estado e vários municípios, país afora, principalmente no estado da Bahia. Alguns municípios tomaram, né, nosso protocolo como protocolo próprio, e eu queria comentar esse protocolo dentro da unidade de saúde da família, né? O que a gente propôs, né? Esses países que tinham melhor tecnologia e recurso, né? Como eu falei antes, fizeram uma busca ativa. Além de ter muita gente para fazer essa busca ativa, usaram a Big Data, usaram muitos aplicativos. Por exemplo, a Coreia do Sul, todo mundo que comprava os dados do cartão de crédito ia para um aplicativo que o governo sabia onde estava todo mundo pela compra das pessoas, né? Quem estava se movimentando e para onde, já que a maior parte das compras lá são feitas com cartão de crédito, né? Mas também foram usados os GPS dos celulares. E aí, o que acontece? Quando existia um caso positivo no bairro, as pessoas, né, recebiam no celular, quase que instantaneamente, um sinal de alerta, geralmente eram por semáforos, né? Vermelho, amarelo e verde. O amarelo, risco moderado, e o vermelho, risco total. Né? E aí, quando recebiam esse alerta, iam diretamente para casa, todo mundo, e se isolava. Né? E isso era feito de uma forma muito rápida. Apareceu um caso, se isola todo mundo, e esses países conseguiram controlar muito rapidamente. Aí, na nossa análise, a gente não tem essas possibilidades tecnológicas, mas a gente tem uma possibilidade que eles também não têm, que é o agente comunitário de saúde, que estão em 38 mil unidades de saúde espalhadas pelo país, cada equipe de saúde da família com no mínimo 6 agentes comunitários de saúde. E o que a gente propôs? Que esse agente comunitário de saúde fizesse essa busca ativa. E a gente propôs que ele, de fora da casa, a 2 metros de distância da porta da casa da pessoa, com máscara, né, e todos os EPIs necessários, ele questionasse a pessoa da casa a presença de todos aqueles sintomas da Covid. E aí, qual era o objetivo disso? A gente encontrar essas pessoas sintomáticas o mais rápido possível, realizar um isolamento deles o mais rápido possível e, assim, conseguir diminuir a transmissibilidade dessa doença. Se fosse positivo, né, esse agente comunitário ia passar todos os dados e o contato de telefone para a equipe iria ligar para ele no mesmo momento, né, avaliar se tinha sinais de gravidade, né, e já iria isolá-lo.